Comecei a gravar já. Deu? Pronto. Então, o professor Euler hoje tem uma viagem de trabalho e Na realidade, um tô pouco. aqui, viu, Iguatemi? Ah, tá aí? Ah, Só para dar gostei. uma boa noite aí para vocês. Diretamente Aqui já do. é meia-noite, aqui já é meia-noite, eu vou dormir, mas porque eu já tô há mais de 24 horas aí de deslocamento, mas entrei só para dar uma boa noite para vocês. Pedi para o professor Fabrício também entrar aqui com o e-mail do curso, porque tem alguns alunos que estavam sem conseguir entrar. Tá bem. Aí Ah, é verdade. entrei justamente para liberar aí o pessoal. Desejar aí uma boa Certo. noite, saber como é que está aí o andamento do curso, se tem alguma E demanda, se tem alguma dúvida, a lista de mas estou à presença. disposição. Eu ia Perfeito, dar um professor aviso, Euler. Euler, em relação aos simulados. Que terminou o primeiro Certo, simulado, aí essa semana eu vou preparar o segundo para disponibilizar, né? Porque já está se pronto. encaminhando para o final, né, do curso. E aí até o final da semana eu coloco, aí dou um prazo de uma semana, que aí logo em seguida fica a avaliação final, né? E também aí tem o tempo que a gente faz a revisão com os alunos. Os monitores eles fazem É, a revisão dos simulados e isso aí permite que vocês também tirem dúvidas ou tenham algum esclarecimento que seja necessário. Fabrício, aí lembra de entrar com o login aí também do curso Tô para conectando aqui. ter a lista de presença, né? Que aí ele já mandou para a gente, né? O link, Já, né, da lista de eu Isso, isso. presença. disponibilizo entre a minha aula e a de Waso, eu disponibilizo para o pessoal. Tá bom. Certo. Pois boa aula aí para vocês, Bom, pessoal. então, Boa noite, viu? obrigado, bom Boa descanso aí, noite. professor. Valeu, tchau. Abraço. Então fica à vontade aí. De aviso era só isso mesmo que eu ia mencionar. Fabrício, entra aí no link, porque o pessoal precisando, você já autoriza. Quem é que vai iniciar? É você ou é o Aslan? Serei eu. Certo. Então, boa aula aí, professor Fabrício. Lembrando ao pessoal que essa semana teremos dois encontros, né? Esse encontro excepcionalmente, por conta da nossa viagem, a minha viagem da viagem do professor Aso, né? E sexta-feira temos um encontro habitual. A semana 6 vai ser realizada normalmente nesta sexta. Então, essa semana, excepcionalmente, ficaremos com duas aulas sendo realizadas, tá? Bom, vou então já iniciar. Vou compartilhar aqui minha tela. Como sempre, pessoal, fiquem à vontade para fazer quaisquer comentários, quaisquer intervenções, perguntas, interromper a aula, enfim. Normalmente, como eu compartilho a tela e fico em modo de tela cheia, eu não consigo acompanhar o chat, então podem abrir o microfone se tiverem algum comentário, alguma pergunta específica. Eu vou acompanhar o chat aqui, professor Fabrício. Pronto. Caso alguém também esteja com dificuldade, Isso, eu professor Alan. também fico Necessário gerenciando aqui. entrar com. Quem é que vai entrar com o login lá do Formação 5G para autorizar os alunos? E eu tô conectado, né? Só se eu passar para vocês e vocês ficam acompanhando, né? Talvez fosse bom passar para o professor Iguatemi nesse Deixa primeiro eu passar momento, aqui. porque como eu estou É verdade. gravando, aí vai Então ficar vamos. aparecendo na minha tela, entendeu? Pronto. Certo. Então, manda aí, Fabrício. É o login, senha. É Gmail, né? A conta? Isso. Mandei aí para você, professor Iguatemi, se puder. Ok, vou ver aqui. Muito bem, pessoal. Então, minha tela já está compartilhada, né? Tá. Então, ótimo. Vamos lá. E dando continuidade ao nosso curso de capacitação em redes de quinta geração, o tema da aula de hoje sobre responsabilidade é o tópico associado à mobilidade e autogerenciamento em 5G. Trata-se de um tema muito complexo, muito abrangente e muito importante, né? Principalmente essa questão de mobilidade e autogerenciamento, elas estão ainda em franco desenvolvimento, em contínua expansão, investigação por parte de operadoras, de empresas, enfim, por conta de todos os empecilhos que elas
todas as dificuldades e também de todas as vantagens que elas proporcionam nas redes de quinta geração. O que eu vou fazer agora, baseado até nos comentários, no feedback que vocês nos passaram, é tentar alterar um pouquinho a estratégia que a gente vinha de tentar fazer um resumo. Eu vou focar mais em questões, tanto dos nossos simulados, quanto da prova de certificação ao final do curso, para quem for se submeter a ela, tá? Então, nessa abordagem mais dedicada a questões, eu vou até iniciar apresentando algumas questões. Eu separei, após a explanação, essa minha revisão, essa live de hoje, 9 exercícios para fazermos conjuntamente, né? Mas eu proponho a vocês que, dessas questões que eu selecionei agora, anotem o resultado aí, anotem as respostas, no cantinho, aí no seu computador, em algum papel, enfim, e ao final, quando retomarmos, a gente verifica, vocês podem até fazer uma autoavaliação para ver se vocês, baseados em conceitos que ainda não foram apresentados, não foram estudados, se vocês já conseguem fazer associações, tá? A primeira questão que eu passo para vocês é essa aqui, né? Então, leiam aí, por favor, e anotem aí a resposta que vocês consideram correta. Não precisam colocar no chat agora, não. Então, vocês anotem em algum local. São tópicos, selecionei questões relacionadas ao tópico de mobilidade, principalmente mobilidade, que é o gerenciamento, como é um termo muito novo, ainda não tem muitas questões aí no banco de dados da Huawei. Tá? A próxima questão é a questão 3. A próxima questão que eu selecionei para esse início é questão 5. Em algumas questões são destacadas, por exemplo, nessa questão aqui é dito expressamente que é uma questão de uma única alternativa correta. Aqui nessa questão 3, por exemplo, questão 1, questão de verdadeiro ou falso, só tem uma alternativa correta. Questão 2, não foi feito nenhum comentário sobre a quantidade de questões, se uma é correta ou mais corretas, enfim, então vocês têm que fazer essa avaliação. Questão 3 está explicitamente indicado que apenas uma questão é correta. Questão 6, questão de verdadeiro ou falso. Perdão. Por último, antes da gente iniciar os comentários, questão 7. Questão de múltiplas, essa questão é de múltiplas escolhas, ou seja, eu sempre destaco que de múltiplas alternativas corretas, podemos ter, nesse caso de 4 questões, podemos ter uma correta, 2 corretas, 3 corretas, até as 4 corretas. Então anotem aí, tomem nota e ao final a gente debate, discute, baseado no que revisarmos, recapitularmos brevemente. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse tópico, o primeiro tópico que eu vou recapitular brevemente, sem entrar longe dos detalhes da aula disponibilizada para vocês desde a semana passada e também do material dos slides, enfim, trata-se da questão da mobilidade, né? Como a gente sabe, a mobilidade é um dos aspectos fundamentais, cruciais nas comunicações móveis, seja ela no 5G, 4G, 3G, 2G, etc. Diversas questões relacionadas à mobilidade foram abordadas na aula, né? E vão se tornando cada vez mais relevantes com a expansão do 5G, né? Então, as ondas milimétricas vão exigir uma quantidade muito maior de estações radiobase, né? Então, alguns estudos já foram realizados, já vêm demonstrando que para ter uma área de cobertura de uma herb de 4G, por exemplo, você precisará de muito mais herbs de quinta geração, de antenas de quinta geração, instaladas para dar vazão, para dar aquela cobertura.
A implementação das técnicas de Dual Connectivity, o DC, né, do inglês, né, conectividade dupla com Carrier Aggregation, agregação de portadoras, que vem já do 4G do LTE, o Carrier Aggregation, né, vai permitir muitos mais cenários de handover, de handoff, ou seja, a troca de herbes, a questão da movimentação. Professor Fabrício. Pois não. Só uma intervenção rápida. Eu não consegui fazer o login na conta porque o sistema pede autenticação do Google. Pede autenticação a mais. Porque eu nunca entrei, entendeu? Aí é de praxe, né, que o Google faz. Então, tu olha se tem alguém aí. Tá bom. Aí se não tiver, você volta aí para. Porque se o Asa não tentar, vai acontecer a mesma coisa. Que ele pede, ele dá uma coisa para o Euler confirmar, entendeu? Tudo bem. Digite aí, Fabrício, que a gente tava vendo tudo, aí podia ter o 100, alguma coisa do tipo, entendeu? Isso, não, eu retirei justamente, embora assim fique escondido. Então. Bom, até agora nenhuma solicitação de ingresso, então... Você vai ter que ficar gerenciando aí, Fabrício, escutar e pedir, talvez. Tudo bem. Eu fico nesse monitoramento. Mas pelo adiantado da hora, se mais uns 10 minutos ninguém entrar, acho que ninguém vai entrar mais, não. É 7h16. Uhum. Mais uns 10 minutos se ninguém entrar, acho que... Tudo bem. Bom, o grande crescimento de dispositivos móveis exigirá uma demanda muito mais elevada para dados móveis, muito mais dispositivos exigirão, consequentemente, muito mais herbes, levando a redes ultradensas, sistemas ultradensos, e cada vez mais o handover vai ser mais ineficiente pelo aumento da velocidade dos dispositivos, do trânsito, ou seja, a partir de agora teremos dispositivos estacionários, parados, né? Dispositivos móveis, ou seja, uma pessoa caminhando e falando ao celular ou acessando ao celular, alguém num carro, numa moto, num veículo, num trem de alta velocidade. Então, a depender das taxas, das velocidades de deslocamento, pode-se chegar a cenários em que o usuário pode cruzar uma herb em poucos segundos. Então, a transição do handover vai ser muito complexo. Então, essa imagem aqui, sem entrar em muitos detalhes, para não ficar muito repetitivo, né? Ela ilustra muito bem esse cenário, né? Então, a gente tem, por exemplo, o cenário que caracteriza fortemente, a grande característica da comunicação celular. Uma célula é estabelecida pela área de cobertura oferecida por uma determinada antena, por uma determinada estação radiobase. No momento em que o usuário está conectado a uma herb, ele está recebendo sinais está recebendo um canal de uplink e um canal de downlink, um canal para mandar dados, para mandar voz, um canal para receber dados, para receber voz. No momento em que ele está próximo está dentro de uma área de cobertura, numa distância razoável satisfatória da herb, né, ele vai ter uma intensidade de sinal muito apropriado e vai conseguir trafegar velozmente nos dados, vai conseguir se comunicar. À medida que o usuário está em deslocamento, seguindo aqui esse pontilhado, chegando nessa região limítrofe entre outras células, entre a ERB1 e a ERB2, a intensidade do sinal que ele recebe da ERB1 começa a decair até um nível crítico, um nível baixo, ou seja, o sistema começa a interpretar que o usuário está se deslocando, está saindo da sua área de cobertura. E nas técnicas atuais, tanto as antenas das estações radiobase quanto os próprios aparelhos celulares têm a capacidade de monitorar a intensidade de sinal de outras antenas nas vizinhanças. Então, o próprio aparelho celular, nesse exemplo, no momento em que ele detecta que a intensidade de sinal está diminuindo, que ele vem recebendo dessa antena, ele já entra em contato, já inicia o processo de handover ou de handoff, né, que é entrar em contato com a nova herb para a qual ele está se aproximando, que tem uma intensidade de sinal maior do que a que ele já está recebendo da célula anterior,
No momento em que ele está se aproximando, entrou naquela área de cobertura e passa a ser mais viável a comunicação com essa nova herb, é feita uma comunicação entre as herbes e é estabelecido um handover. Ou seja, o canal de dados passa a ser fornecido agora pela nova estação rádio base. Isso fica de uma maneira totalmente transparente para nós, usuários do aparelho celular, do sistema de telefonia celular, mas é uma troca contínua de mensagens entre os aparelhos, entre as herbes, aparelhos com as herbes, de maneira a manter a melhor intensidade possível do sinal, de modo a que a mobilidade seja observada. Tá? Então, se estamos numa velocidade razoável, alguém caminhando ou andando numa bicicleta, até num veículo, né, essa transição é bem tranquila. Né? No momento em que a gente começa a pensar cenários de mais alta velocidade, e já antecipando que nas redes de quinta geração, a velocidade prevista na especificação do 3GPP pode atingir até 500 km por hora, bem superior aos 350 km por hora das redes de quarta geração. A gente imagina no cenário de um trem de alta velocidade, né? Um TGV na França, por exemplo, um trem-bala no Japão, um móvel que esteja acessando a internet dentro de um trem que cruza uma região urbana, ele vai passar por várias herbes aí em poucos segundos. Então, muitas vezes não dá nem tempo de fazer uma transição da herb 1 para a herb 2, por conta da velocidade, ele já está passando ali pela RB3, RB4, enfim, numa determinada sequência hipotética. Então, isso vai sendo um aspecto cada vez mais relevante diante das características de todo o sistema de telefonia celular, de toda a infraestrutura de mobilidade, de comunicações, etc. Então, um aspecto fundamental é essa questão da mobilidade e da velocidade, né? Já que vários usuários podem ter diferentes velocidades, a especificação precisa garantir que a comunicação vai ser mantida para velocidades que beirem aí os 500 km por hora. Além da questão da mobilidade e da velocidade, há também a interseção, a perspectiva de comunicação com diferentes características, né? Então, essa imagem é muito ilustrativa, né? De todos os tipos de comunicação que podemos observar num cenário heterogêneo, como é o cenário atual das comunicações numa grande, numa média, até numa pequena cidade, né? Então, temos a comunicação da herb de quinta geração, herb de quarta geração, herb de terceira geração, comunicações com drones, comunicações via satélite, comunicações por fibra óptica, dando acesso ao Wi-Fi, comunicação entre dispositivos, device to device, dispositivos comunicando-se diretamente, que é o tema daquela primeira questão que eu trouxe para vocês no início da aula, comunicação de IoT Narrowband, ou seja, pequena ocupação de espectro, né, para comunicação de dispositivos IoT, de internet das coisas. Então, é um cenário muito heterogêneo, né, com altas ou baixas velocidades, a depender do móvel, a comunicação que vai exigir uma maior ou uma menor latência, uma maior ou uma menor taxa de transmissão. Então, o sistema vai se tornando muito heterogêneo, muito complexo. E ele precisa ter essa capacidade de se adaptar a esses diferentes cenários. Afinal, por exemplo, os nossos aparelhos celulares, eles têm perspectiva de operar. Quem já tem um celular de quinta geração, ele opera na faixa de quinta geração, mas ele também pode operar na quarta geração, na terceira e até na segunda geração, a depender do local, da localidade em que ele esteja e da cobertura que ele tenha. Se não tiver comunicação via celular, ele vai se conectar, por exemplo, ao Wi-Fi do ambiente, onde ele estiver, pode se comunicar por Bluetooth na comunicação direta entre dispositivos, o machine to machine, a comunicação de aparelhos, de maquininhas da máquina lá de pagamento, etc. Então, são várias as perspectivas de mobilidade, de velocidade e de latência associadas. Então, diferentes fatores podem influenciar a mobilidade em redes de quinta geração. Foram os aspectos que detalhamos aí na aula, né, do início da semana passada, né? Ou seja, a implementação das ondas milimétricas, do inglês millimeter waves, né, que refere-se à operação em faixas de frequência muito mais elevadas e, consequentemente, com área de cobertura muito menor.
A questão da dual connectivity, da conectividade dupla, do móvel conseguir se conectar a uma herb de quarta e uma herb de quinta geração simultaneamente, a depender do ambiente em que ele estiver localizado. A questão da agregação de portadoras, o Carrier Aggregation, né? Que é, no caso, AC, né? Carrier, vou fazer até um ajuste já aqui, Carrier Aggregation, né? Estamos usando a sigla em inglês. Deixa eu ver se tem alguém pedindo acesso à sala para todo mundo. Ok. Que já vem do LTE da quarta geração, que é a possibilidade de usar múltiplas portadoras da mesma estação radiobase para conseguir ter mais espectro disponível e, consequentemente, tendo mais espectro, tem-se maior velocidade. O aumento da diversidade da rede, a ampliação do número de dispositivos móveis, surgimento de comunicações móveis 3D, redes ultra densas, né? Então eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente fez um detalhamento bem interessante sobre todas essas redes, né? Ou seja, tudo acima da faixa dos 28 GHz, a gente já caracteriza como ondas milimétricas, embora de 26 a 28, enfim, a faixa que tem sido utilizada atualmente refira-se à onda a frequência de 28 GHz, né? Lembrando que uma faixa de 28 GHz só permite uma cobertura de cerca de 200 metros e uma transmissão em visada direta, né? Quando não tem sim uma visada direta, aí a cobertura vai ser ainda menor. Então, para cobrir uma área de poucos quilômetros quadrados no 5G, serão necessárias várias estações rádio base em comparação com as tecnologias anteriores. Apenas fazendo uma comparação rápida com o 4G, por exemplo, uma rede de quarta geração operando na faixa de 2,1 GHz, com uma rede na faixa de 28 GHz do 5G, será necessário ter mais de 14 herbes de quinta geração para cobrir a área de uma única herb de quarta geração, operando no 2,1 GHz. Então, daí a gente já tem a noção do desafio, tanto financeiro quanto de infraestrutura, de logística, de gerenciamento, diante de da quantidade de cenários, ou seja, pensando no caso de ondas milimétricas, 14 herbes para dar conta de um herb de quarta geração, por exemplo, a gente já começa a ter noção da quantidade de transições que vão acontecendo no momento em que o usuário está em um pequeno deslocamento, tá? Então, passa a ser um fator muito significativo de projeto, de gerenciamento da rede, né? A questão da conectividade dupla, ou seja, o usuário pode se conectar, por exemplo, o plano de dados a uma herb, o plano de controle a uma herb de quarta geração ou de quinta geração, então começam a surgir diferentes cenários em virtude da cobertura de cada uma das herbs. A questão de portadoras agregadas, conforme já destacado, que vem desde a quarta geração do LTE, que é a possibilidade do usuário acessar mais portadoras disponíveis na sua herb. Isso aí aumenta o espectro disponível e, consequentemente, a velocidade disponível. Com a ampliação da diversidade, com os dispositivos operando em redes, com a capacidade de operar em redes de 2G, 3G, 4G, 5G, redes sem fio, diferentes redes, né? Então isso aí vai gerando uma diversidade, uma complexidade muito maior para se realizar handover. A quantidade de novos dispositivos, principalmente quando tivermos no release 16 a franca expansão, a plena expansão das comunicações de dispositivos IoT, a comunicação massiva, dispositivos conectados de maneira massiva na rede de quinta geração, isso vai explodir a quantidade de dados. A questão das comunicações 3D, que é um nome muito, muito bonito para nos referirmos aos drones, né? Comunicação de veículos aéreos não tripulados, né? Em que consegue se expandir a área de cobertura a partir da integração com os drones, com aplicações de diferentes cenários, sejam aplicações militares, como surgiu inicialmente, como hoje tem-se até em grandes centros, entrega de pizza, de comida por drone, né, em ambientes densamente habitados, como São Paulo, Nova York, Tóquio, enfim.
a questão de diferentes outras aplicações, como a gente sabe, monitoramento de tráfego, monitoramento de fábricas, de ambientes, todos esses aspectos vão demandar, ou seja, que a comunicação seja mantida de maneira efetiva. À medida que o usuário está se deslocando, o drone está se deslocando de uma herb, ele precisa ter uma integração para que aconteça uma transição com as herbes mais próximas. Do contrário, se ele sair da área de cobertura, ele perde o controle e vai ser perdido esse equipamento. Então, todos esses aspectos são fundamentais, e ainda mais pensando no ambiente de uma rede 5G ultra densa, né? Em que vai ser necessário, por exemplo, um handover de uma célula de 5G para 4G, 4G para 3G, 3G para Wi-Fi, Wi-Fi para o 5G, 5G para outros cenários possíveis, enfim. Então, redes muito heterogêneas e muito densas, como é o que vai ser observado com a consolidação do 5G, então vão levar a muitos desafios de mobilidade e, além da questão da mobilidade, a questão do gerenciamento. Como é que a gente vai gerenciar? Como é que as redes de quinta geração vão ter a capacidade de fazer lidar com todas essas informações, com todos esses usuários, com todos esses dados? Ou seja, cada vez mais o projeto de uma rede de quinta geração passa a ser mais modular, com arquitetura programável, tudo migrando para uma arquitetura flexível, serviços, diferentes aspectos da arquitetura já disponibilizados na nuvem, o processamento sendo realizado na nuvem, como a gente vai falar na próxima sexta ou na penúltima aula sobre realidade aumentada e realidade virtual, em que a gente começa a ter o processamento sendo realizado na nuvem, ao invés de ser realizado no dispositivo, que vai levar uma melhoria na velocidade dos dados, ou seja, na redução dos custos dos dispositivos finais, enfim, muitos ganhos nesses aspectos. Além da integração de técnicas como inteligência artificial, aprendizado de máquina, do inglês machine learning, ou seja, são muitos aspectos que vão sendo inseridos. Então, isso ainda é muito novo, isso ainda é muito desafiador, que é a questão de melhorar o desempenho, melhorar o gerenciamento de tantas informações, de tantos dados, tá? Como foi conversado em aulas anteriores, né, a questão de diferentes aplicações exigirem tratamentos distintos, isso aí leva a uma complexidade absurda, né? Então, se a gente começa a pensar em veículos autônomos inteligentes, no contexto de redes veiculares, aplicações de serviços médicos, de health, aplicações de indústria 4.0, drones, dispositivos IoT simples, né? Como o relógio que monitora uma corrida, a pulsação, e quaisquer outros monitoramentos possíveis, cada uma dessas aplicações vai ter diferentes requisitos de latência, taxa de transmissão de dados, qual a largura de banda que vai ser necessária, qual a confiabilidade exigida, mobilidade, prioridade, e tudo isso vai exigir um gerenciamento cada vez mais automatizado nas redes de quinta geração, né? Então, os três conceitos que estão se consolidando no que se refere ao autogerenciamento em redes de quinta geração são o fatiamento da rede, principalmente na arquitetura, né, o que é o Network Slicing, que já foi estudado, toda a parte da virtualização, Network Function Virtualization, né, tudo sendo virtualizado, sendo jogado na nuvem, e o Federation, que são estratégias para você conseguir lidar melhor no aspecto mais abstrato da computação dos dados, enfim, a lidar com essa informação de uma maneira mais precisa. Esses aspectos da virtualização, da Federation, ainda não estão muito consolidados, ainda estão em franco desenvolvimento, tanto é que eles não são refletidos ainda nas questões disponibilizadas pela Huawei, no banco de dados da Huawei, das questões de simulados, nas provas de certificação, que já tivemos a oportunidade de acessar, até nas provas as quais aplicamos para recebermos a certificação desse tema, né? Então, eu vou focar agora nessa reta final aí, até para não atrapalhar o fluxo da aula, não atrapalhar a aula do professor Wason,
em questões que focam mais a parte de mobilidade e tentar falar um pouquinho sobre esses outros aspectos, mas principalmente esse aspecto da mobilidade, né? E como esses dados são geridos, como se dá essa gestão nas redes. Tá? Então, eu peço a vocês que, por favor, a partir de agora, vão colocando aí no chat, né? Inclusive essa questão 1, por exemplo, foi uma das questões que eu trouxe lá no início da aula, tá? Então, por favor, vão respondendo para a gente ir treinando e fazermos algum comentário, tirar alguma dúvida com Vou ficar monitorando o chat aqui, professor Fabrício. Pronto, Já começaram algumas respostas, todas marcando letra A. O Samuel, então, Alfredo, Luiz Guilherme, Gustavo e Fernando. Então, muito bem. Device to device, né? A comunicação entre dispositivos permite essa comunicação sem exigir uma rede, sem exigir um monitoramento, uma entidade que faça a gestão dessa comunicação. Alternativa correta, comunicação entre dispositivos, ou D2D, device to device. Ô, professor Fabrício, só fazendo um adendo a esta questão, a comunicação D2D, ela também é chamada em alguns casos de side link, ou seja, link lateral, né, que pode ser uma comunicação direta entre dispositivos. E também essa comunicação entre dispositivos, ela pode também ser usada quando um terminal móvel experimenta uma situação de baixa qualidade de canal, que não permitiria ele se comunicar a uma estação rádio base diretamente, e o outro dispositivo 5G pode servir como um repetidor, um relay. Então são esses dois casos. Mas em todo caso, professor Fabrício, todos os alunos aí, todos os atendentes do curso marcaram a letra A no chat. Ótimo, ótimo. Obrigado, professor Asno. Questão 2, falando sobre o network slicing, né? Então, baseado no que a gente já viu em aulas anteriores, no que foi comentado nessa aula, qual dessas que vocês consideram que seria a alternativa correta? Seria um verdadeiro ou falso? Essa também é uma questão bem direta. Todo mundo na letra A. Todo mundo marcando letra A, professor Fabrício. Ótimo. Então, de fato, o network slicing, fatiamento da rede, aumenta o lucro, né, o retorno, o revenue, o retorno financeiro, e reduz os gastos, os investimentos, né, por parte das operadoras para dar vazão a diferentes serviços. Então, isso aí está totalmente associado à questão do autogerenciamento, né? Como flexibilizar a gestão dos dados de acordo com as diferentes perspectivas, diferentes requisitos de aplicações, sejam elas latência, alta velocidade de dados, a comunicação massiva de usuários, enfim, abrindo perspectiva, abrindo margem para muitos mais cenários. Essa questão 3 é bem interessante, e aí ela não foi comentada, eu a deixei no início da aula, mas não fiz um comentário, foi proposital, né, sobre a quantidade de questões corretas, de alternativas corretas, né? Nessa questão aqui, qual alternativa vocês marcariam, ou quais alternativas? Vamos lá, ABCE. Guilherme marcou. Vamos ver aqui. De fato, né? Essa questão, propositalmente, eu não mencionei a quantidade de respostas corretas, de alternativas, mas essa é uma questão de múltiplas escolhas. Tá? Vimos que a tecnologia de quinta geração permite velocidades de até 500 km por hora para garantir a comunicação dos móveis. Dessa maneira, 500 está no seu limite, 350 está dentro dos 500. 400 km por hora também está dentro da margem dos 500, e 80 km por hora também faz parte desse limite máximo. Ou seja, nessa resposta, nessa questão, a única alternativa incorreta seria a resposta D, que está fora do patamar da velocidade da quinta geração. Se fosse uma questão de única alternativa,
E qual seria a máxima velocidade suportada? Então, seria 500 km por hora, de acordo com a especificação. Como a gente está falando aí das velocidades suportáveis, ou seja, tudo que estiver abaixo de 500 km por hora se enquadra como uma alternativa correta. Professor Fabrício, deixa eu fazer uma observação sobre essa questão. Eu fiz um curso do INEP quando eu estava elaborando questões para o INAD, né? Exame Nacional de Cursos da Graduação, que é feito pelo Ministério da Educação. E um dos quesitos que tinha lá nesse curso, dentre os vários, é que as questões elaboradas não poderiam, de forma alguma, induzir o estudante, né, ao erro. Então, esse tipo de questão, da forma como está colocada, não passaria lá, né? não passaria de forma alguma. Porque numa leitura rápida, a gente menciona aí que você vai ter os trens de alta velocidade, né? Chegando aí até 500 km por hora. E o 5G pensando em fornecer conectividade a dispositivos com velocidade de 500 km por hora. Então isso induz mais ou menos ao estudante a marcar a letra A, entendeu? Então assim, a resposta correta é a que o professor Fabrício mostrou mesmo, né? Ou seja, A, B, C, D e E, porque se o trem que está a 500 km por hora consegue se conectar, o que está a 350, então com qualquer outra velocidade mais baixa também vai se conectar. Mas vocês têm que estar preparados para esse tipo de questão que vai aparecer tanto aí nos nossos simulados, em provas e também na certificação da Huawei, tá? E só um adendo, como vocês já sabem, que eu e o professor Fabrício fizemos esse concurso fizemos uma viagem para uma conferência semana passada e a gente estava na França. Então a gente foi para Paris, visitar a Telecom Paris, uma universidade de lá, e o congresso era em Marselha, no sul da França, com a distância de 800 quilômetros. Então tinha um TGV, né, o trem de alta velocidade lá, que chegava até 300 km por hora. Eu não tive a sorte, o professor Fabrício viajou um dia antes de mim, mas o meu deu um problema na linha de alta velocidade, aí eu tive que... Ele saiu de Paris, retornou para Paris, depois foi... Aí a viagem, que deveria ser de 3 horas para 800 quilômetros, ela foi de quase 6 horas, mas esse trajeto de 800 quilômetros eles conseguem percorrer aí em 3 horas, porque o trem pode chegar até 300 km por hora nas linhas francesas. Eu escutei de um francês que as linhas da China chegam até 350 km por hora. Mas, assim como as comunicações móveis, a conectividade de trem também está evoluindo. Então, esse valor de 500 km por hora pode ser que chegue aí bem perto a ser uma coisa bem real. Bom, só essas observações. A gente começou com uma questão, né? O Gustavo Leles mostrou ali. Algumas questões vão estar mal elaboradas, outras bem elaboradas, mas esse é um exemplo que vocês teriam aí de uma questão, ao meu ver, né? De uma questão mal elaborada, que está lá, feita pela Huawei. Então, obrigado, professor Fabrício. Fique à vontade, professor Aslan. Muito obrigado aí pelos comentários, pelos anexos aí, pelas adições aí na questão. Questão 4. Essa aí especificamente, a Huawei indica no seu banco de questões que é uma questão com múltiplas escolhas, né? Which of the following are major challenges in the 5G era? Quais dos seguintes são desafios, importantes desafios, grandes desafios na era do 5G? É que o pessoal está marcando. Não, ainda não marcou não. Vamos ver aí, comecem a marcar. Questão de múltiplas escolhas, eu sempre destaco. As 4 podem estar corretas, só uma correta, 2, 3. Eu já peguei uma questão que não era múltiplas escolhas, mas todas estavam erradas. Mas o pessoal não é normal. O pessoal está marcando aqui ABD, BCD, outros colocaram todas. Pronto, Fernando aqui, o último que respondeu, colocou todas também. Então, de fato, essa aqui vai ter, ou seja, em geral, todo mundo raciocinou bem, quase tudo correto, né? Ou seja, o detalhe é que todas estão corretas. Então, desafios.
o crescimento explosivo, né, para ficar numa hipérbole, né, do número de dispositivos conectados é uma dificuldade. A latência é muito baixa para comunicação entre veículos, como a gente vai ver especificamente na aula da sexta sobre redes veiculares, é um outro desafio significativo para ter uma precisão, uma confiabilidade. O handover, a troca de herbes nas redes móveis é fundamental, e o crescimento do tráfego de dados é relacionado a velocidades elevadas, né? Ou seja, a demanda por velocidade elevada é também um dos grandes desafios das redes de quinta geração. Então, essa questão aqui, todas as suas alternativas são corretas, todas elas são desafios das redes de quinta geração. Professor Fabrício, vou fazer só mais uma observação no slide anterior, que é em relação ao termo handover e handoff. Eu não sei se a gente já mencionou, mas tanto o handover quanto o handoff, eles significam a mesma coisa. É o usuário se deslocando de uma estação rádio base para outra, mantendo a conectividade. Só que isso vem lá da segunda geração, principalmente, que existia o sistema europeu, que era o GSM, ou o sistema pan-europeu, que foi uma unificação dos vários sistemas móveis da Europa, e havia os sistemas, principalmente dos Estados Unidos, que era o FDMA e o TDMA com o IS-95 e o AMPS digital. Então a literatura naquela época, né, ali no final da década de 90, ele tinha, meio da década de 90, era bem claro que o pessoal que vinha dos Estados Unidos usava mais o termo handoff, e o pessoal da Europa, com os GSM, era handover, mas se tratava, né, da mesma coisa. Inclusive, eu, assim, como professor, pensando na didática, eu não gosto muito de ter dois termos para especificar exatamente a mesma coisa. Mas isso ainda permanece, então isso vem basicamente dessas duas linhas que tinham. O pessoal da Europa chamando de handover, América do Norte chamando de handoff, aí ficou, certo? Mas é exatamente o mesmo significado, handover e handoff. Bom, obrigado. Obrigado, professor Asa. Questão 5, falando sobre ondas milimétricas. Pois não, Gustavo Leles. Oi, professor, tudo bem? Ainda referente à questão anterior, eu acabei colocando no chat para não interferir, e vi algumas questões aí no simulado, né? Conceitualmente, a diferença do EMBB e só o MBB, o que a gente poderia trazer aí de mais clareza, né? Eu vi algumas questões com EMBB, que é o Enhanced, né? E o MBB, que seria o Enhanced Mobile Broadband, e só o Mobile Broadband. Mas isso, conceitualmente, como a gente utilizaria aí para facilitar nas questões? É difícil, viu, Gustavo? Boa pergunta, bom comentário, né? O MBB a gente sempre associa já a uma taxa de dados elevada. O Enhanced é uma taxa ainda melhor, ainda mais elevada, ou seja, para o patamar do 5G, nesse contexto de cenários de velocidades altíssimas, né? Um MBB para o EMBB vai ter pouca diferença, né? O Enhanced Mobile, Broadband, enfim, o EMBB ele está muito relacionado a um salto geracional que é muito sutil aí já nesse contexto do 5G, com alguma melhoria, com o uso de alguma técnica que você consiga expandir ainda mais os dados, né? Então, no meu entendimento, né, o professor Asa até pode complementar, a questão do MBB quanto o MBB, em geral, são usadas como sinônimos. O MBB apenas é mais um realce, é menos um reforçador, um destaque a mais que é dado na questão da alta velocidade. Eu concordo com a observação, professor Fabrício. É porque o MBB, se a gente pegar o pé da letra, Mobile Broadband. Então, o broadband já indica que vai ser faixa larga. Então, para transmitir dados, está transmitindo muito. Aí eu creio que foi mais um pouco de semântica na construção, né? Que ele disse increase off. Aí ficaria meio estranho, increase off e MBB. Então, a 5G, o 5G, ele diz, olha, a gente tem um EMBB. E o que é o EMBB? É uma melhoria do mobile broadband, a transmissão de dados com faixa larga. Aí que a gente coloca o E.
Então seria que um dos desafios é o IMBB, mas é pouco assim, eu vejo que é mais uma questão semântica mesmo que tem aí. Considerar como sinônimo. Poderia ser um ou outro, melhorar o IMBB de uma geração para outra, de um release para o outro, mas não tem muita diferença nesse caso. Então, Gustavo, né, essa observação tua foi importante, mas eu acho que no nível que a gente está aqui, ele pode ser utilizado tanto o EMBB com o MBB com o mesmo significado, tá? A Mobile Broadband melhorada aí, que vai sempre aumentando a taxa. E lembrando... Beleza, a pergunta foi mais porque eu já vi algumas consultas, né, que o MBB às vezes se encontra também como definições para o 3G, para o 4G, né, no processo de conceitua evolução, né, e ela engloba tudo, mas só para saber se tinha alguma coisa de terminologia mesmo definida. Não, o MBB é para o 5G, se você marcante mesmo. Mas beleza, obrigado. Uma pessoa que com Fernando, o seu microfone está ligado. Desligou. Perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado, Samuel. Gustavo Leles também. Rapidinho aqui, por conta do horário, gente, né? Questão 5. Isso aí também a tendência é o pessoal marcar rápido, né? Aquela questão para garantir, né? Qual dessas, no release 15 do 3GPP, qual das seguintes consiste nas nas ondas milimétricas, né? Uma única alternativa correta. Pessoal, todo mundo marcando a letra D. D. 20 GHz. Perfeito. Fazendo até aquele destaque, né, professor Aço? Até se a gente ver se a gente observar como a questão não é tão bem elaborada, né? Tecnicamente, estando acima dos 3 GHz, os 28 GHz estão acima dos 20, estão acima dos 10, estão acima dos 6, estão acima dos 3 GHz. Porém, no contexto das alternativas, fazendo-se a comparação entre 3, 6, 10 e 20, então, efetivamente, a única alternativa correta, de fato, é a letra V. Tá? Questão 6, questão de verdadeiro ou falso. Né? High frequency millimeter wave is predominantly used for 5G wireless coverage. Verdadeiro ou falso, G? As ondas milimétricas são usadas predominantemente para cobertura de redes 5G, de cobertura sem fio, de redes 5G. Pessoal marcando letra B, só teve um que marcou a letra A. Na verdade, essa aqui de fato, ela é uma alternativa incorreta, porque quando falamos de alta frequência, né, até sendo redundante aqui, alta frequência, ondas milimétricas, a gente está falando de uma frequência elevada, ondas milimétricas, ou seja, elas vão resultar em pequena cobertura. Dessa maneira, o 5G não se beneficia das ondas milimétricas para expandir a sua cobertura. Tá? É o grande problema das ondas de alta frequência. Vão ter uma pequena absorção, pequena penetração nos ambientes, nos cenários. A interferência vai ser muito mais significativa. Então, nesse caso, ela não é uma coisa favorável para a cobertura. As ondas milimétricas não conseguem ampliar a cobertura. Só fazer mais um adendo aqui, eu estou interrompendo, mais um adendo em relação a essa questão, para vocês conectarem. Teve uma ou duas pessoas que marcaram ali. Quando a gente fala no millimeter wave, ele tem, ou seja, alta vai ter uma grande atenuação, então o sinal tem um alcance menor. Aí por isso que se menciona que no 5G você tem que aumentar o número de estações radiobase, principalmente quando você vai construir células pequenas, que tem dois nomes, as picocélulas e femtocélulas, que vão ser células bem pequenas, que vão estar conectadas diretamente à internet para prover alta taxa. Mas nessa alta taxa ela vai ter um alcance pequeno, certo? Então nesse sentido aí você tem, olha, as millimeter wave, ele não prioriza cobertura, porque o alcance dela é pequeno, ele prioriza alta taxa de dados. É mais ou menos isso. Obrigado, professor Asa.
Para terminar aqui rapidinho, questão de múltiplas alternativas. Essa questão também ficou meio confusa, gente, mas de todo modo eu resolvi trazê-la, né, porque ela trata de as características, né? Então, compared with low frequency communication, high frequency communication has some major challenges, ou seja, comparado com comunicações de baixas frequências, as comunicações de a comunicação de altas frequências tem alguns desafios significativos, alguns grandes desafios. Qual ou quais alternativas vocês marcariam? Ou seja, a pergunta é qual ou quais dessas alternativas A, B, C ou D são grandes desafios das comunicações de alta frequência? Pode digitar aí no chat. O pessoal está marcando AD, AD, ABC, ACD, AD, ACD. Essa é uma questão bem variada, né? Então, a única alternativa que não seria um desafio das altas frequências as comunicações de alta frequência, as ondas milimétricas, elas não melhoram a cobertura, mas ela ficou realmente confusa. Está claro que a questão da muitas perdas de propagação são o desafio das ondas milimétricas, das ondas de alta frequência. O desbalanceamento da cobertura de uplink e downlink, como já foi tratado anteriormente, também é um desafio, um problema das ondas de alta frequência. Uma fraca capacidade de difração, que afeta diretamente a propagação, também é uma característica. E um outro problema dessas ondas é que ela vai ter uma dificuldade de cobertura, ela não é útil para expandir a cobertura, né? Esse termo não ficou adequado, essa letra D, né? De todo modo, né? Ela está expressa aí para indicar que seria um aumento da cobertura. Na verdade, as ondas de alta frequência elas não conseguem ampliar a cobertura em virtude das dificuldades de propagação. Tudo bem, gente? O Rafael Moura marcou aqui que ficou dúbia essa questão. Essa questão ficou dúbia. Eu trouxe propositalmente para vocês verem, essas questões não são elaboradas por nós, né? Então, muitas vezes, eles fazem uma adaptação do chinês direto, né? Então a questão fica meio dúbia de fato, né? Mas até para vocês se habituarem com as perspectivas de questões que vocês podem se deparar, a gente optou por deixá-la aqui. Bem rapidamente, questão 8, questão de verdadeiro ou falso. Essa é rápida, né? Isso aqui não tem nem muito o que pensarmos, né? Letra A, ou seja, ondas milimétricas estão relacionadas às faixas de frequência acima do CG, tudo bem. E última questão, né? Isso aí é uma questão que foi abordada na aula anterior, né? OTSA, né? Uma questão bem interessante essa aqui, para ver se vocês conseguem amarrar, fazer um vínculo do que foi comentado sobre do Open Trail Specification Alliance com a 28 GHz, as faixas mais elevadas. O que é que vocês diriam aí, para a gente encerrar? Tem gente marcando A. Muito bem observado, tá, gente? Então, de fato, o OTSA, ele buscou acelerar as aplicações nessas frequências mais elevadas, né? Então, com o risco de dinamitar, de explodir o 3GPP, né, ela foi abandonada, mas a ideia original era tentar acelerar as aplicações de ondas milimétricas nas faixas dos 28 GHz. Tá? Então, de fato, essa é a alternativa correta. Professor Aslan, me perdoe pela hora, expandi um pouco, me estico um pouco, mas eu agradeço a todos nessa abordagem de tentarmos fazer mais questões, né? Até foi muito enriquecedor aí todos esses comentários, todos os adendos, enfim. Eu agradeço, pessoal, como sempre, fico à disposição. Vamos dar continuidade aí com o professor Aslan e depois, mais dúvidas, a gente pode até voltar a debater. Perfeito. Obrigado, professor Fabrício. Eu vou fazer compartilhamento da minha tela agora. Eu vou aproveitar nesse intervalo aqui, gente, eu vou colocar a lista de presença para vocês preencherem, por favor.
Vou disponibilizar aqui no chat, tá? Pessoal, vocês conseguem ver a minha tela? Sim, professor. Pronto, Sim. Aqui está aparecendo também. Ok. pronto. Então, eu vou começar, gente. Se o professor Watson Fica à começar, vontade. só me confirme que o link está disponível, gente. Exato, bom? o link eu estou vendo aqui, foi colocado. Eu não vou clicar em cima não, mas está aí disponível para presença. Bom, pessoal, vamos dar início, né? Hoje, como bem mencionou no início o professor Iguatemi, né? A gente está com uma concorrência grande, que são Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Eu confesso que eu ainda não consegui mudar muito esse slide para focar mais nas apresentações, porque a gente teve um problema no voo de volta que foi atrasado em um dia, e como eu tenho aqui na universidade que tive que elaborar 3 provas de reposição para amanhã, então eu elaborei as questões das provas. Aqui a gente está com poucas questões, mas eu vou tentar explorar muito aqui a análise. Bom, o tópico da semana foi basicamente 3. Que foi sugerido pela própria Huawei e a Softex, que é Ultra Large Bandwidth Capability, Ultra Low Latency and Ultra High Reliability, que basicamente é a capacidade de banda larga, ultra larga, ultra baixa latência e uma confiabilidade ultra alta. Então ele coloca esse ultra aí para dizer que vai melhorar em relação ao sistema, aos sistemas anteriores. E mais uma vez eu sempre gosto, assim, no 5G a gente tem essas 3 siglas ou palavras que vocês têm que sempre lembrar. E o Samuel, Daniel mencionou, né? O EMBB de Enhanced Mobile Broadband, URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communication, e o MMTC, Massive Machine Type Communication. Ou seja, em se tratando aqui do EMBB, é importante a gente lembrar, olha, Mobile Broadband, então faixa larga, que vai ser utilizado por sistemas móveis. Mas pelo teorema de Shannon, então quanto maior a quantidade de frequência disponível, maior a quantidade de dados que pode ser transmitida de forma confiável ali. Então quando ele fala na Ultra Large Bandwidth Capability, olha, você vai ter que aumentar a largura de banda. Lembrando lá que no início, no AMPS, no sistema analógico, eram 30 kHz. Hoje a gente já vai ter banda de 400 MHz. E isso para poder transmitir informação. A questão também da comunicação de baixa latência com ultra confiabilidade, né, que está relacionada para aplicações como, por exemplo, os veículos de comunicações veiculares, e a Massive Machine Type, comunicação do tipo máquina massiva, tem uma densidade de dispositivo muito grande. E esses números vocês memorizam aí: 1 milissegundo de da URLCC, da latência, uma taxa de dados aí chegando a 10 gigabits por segundo, e um número de até 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Esses requisitos aí, comentando de forma mais específica, essa taxa de dados de 10 gigabits por segundo, ela vai ser para baixa mobilidade, certo? É um sistema móvel funcionando com se movimentando, ele quer aí uma taxa de 1 gigabits por segundo, uma taxa média. Lembrando aí, o professor Fabrício já mencionou, olha, aquele trem que pode chegar aí a 500 km por hora, ou então 350 km por hora, ou então os TGV da França a 300 km por hora. Possivelmente ele não vai ter esse 1 gigabits por segundo. Tá? Ele vai ter esse 1 gigabits por segundo, pode ser em velocidades mais baixas. Mas a conectividade vai existir e vai ter uma taxa de dados aí razoável, e comparando com o legado, as redes legadas melhoradas. Essa alta densidade de tráfego, né, quando ele fala 1000 vezes, é uma densidade de tráfego, quantidade de dados transmitidas em relação ao 4G ou 4,5G. Baixa latência, naquele número que a gente falou, de 1 milissegundo. Aí aqui a gente observa um ponto importante, né? Então a gente sabe que
que a velocidade da luz no vácuo, né? Então ela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Se a gente verifica 1 milissegundo, 1 vezes 10 a menos 3, a gente tem aqui 300 quilômetros. Então, qualquer sinal, quando você começa uma transmissão de um ponto para outro de dados, a distância de 300 quilômetros vai ser a correspondente a 1 milissegundo. Fazendo uma conta rápida aqui e bem grosseira, o raio da Terra é da ordem de 6 mil quilômetros. Então, o comprimento da Terra, a gente menciona aí que vai ser 2π vezes o raio. Arredondando 6.000 o raio e o 2π, arredondando π para 3 também, então fica 6 vezes 6.000. Então, 36 mil quilômetros, né? Então, você tem 36 mil quilômetros, a gente pode arredondar um pouco aqui, eu posso até fazer essa divisão mais exata. 36 mil dividido por 300. Deixa eu fazer aqui, usar aqui uma calculadora rápida. DC 36.300 dividido. Então, 120 milissegundos seria necessário para dar uma volta em torno da Terra. Um raio de luz. Então, veja, como você não vai dar uma volta em sempre um sentido, então, para haver uma comunicação aí, você tem 60 milissegundos. Seria a conexão de um ponto para outro da Terra, utilizando a velocidade da luz. Então, vai ser até um tópico mencionado pelo professor Iguatemi mais à frente, a questão de computação de borda e também levar a informação para a borda da rede, certo? Para tornar e atender essa questão do 1 milissegundo. O número, pensando em dispositivos de IoT, 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Aí aqui foi mencionado, eu me esqueci o nome do aluno, mas eu posso até verificar aqui no e-mail, que mencionou que o material da Huawei já está falando nas leis do 6.9. Mas vejam o seguinte, a confiabilidade, ele pensa numa disponibilidade da rede de 99,999%. Então, a indisponibilidade seria de 0,001 10 a menos 3% vezes 10 a menos 2. Então, eu ficaria com 10 a menos 3 com 10 a menos 2, 10 a menos 5. Então, essa lei dos 5 noves, ela já é bem apertada. Vamos fazer mais uma conta aqui, né? Como tem boa parte das pessoas aqui são engenheiras, então 365, né? Eu tenho 365 dias no ano. Cada dia tem 24 horas e cada hora 60 minutos. Vamos multiplicar 2 vezes. Então esse é o total de minutos. Se nós multiplicarmos isso por 0,00001, 10 a menos 5, a gente tem um total de 5,25 minutos. Então seria com essa taxa de confiabilidade de 99,999, ou seja, por cento, lei dos 5 novos, em um ano a disponibilidade seria em torno de 5 minutos. Se aumentarmos mais um 9, como algum material da Huawei está trabalhando, ele mencionaria que seria meio segundo, certo? Então, meio minuto, né? Aliás, meio minuto. Eu tenho 5 minutos, então meio minuto. 30 segundos só de disponibilidade por ano. No nosso material, a gente vai trabalhar com esse 99,999. Lei dos 5 novos, que foi uma especificação do 3GPP. Tá? O tempo de bateria, vida. Aqui depois eu vou adiantar um pouquinho só esse slide que tem alguns valores, eu vou ficar mais lento. Ele pensa em dispositivos que possam operar com até 10 anos para IoT. Tá? E por que isso vai ser possível? Porque você vai ter uma taxa de dados muito baixa, né? Então, um uplink, né? Então, basicamente na IoT você tem os sensores que vão estar mandando a informação para um nó solvedouro que recebe essa informação e transmite para um servidor. Então, aqui ele está mencionando a ordem de 200 bytes por dia, né? Então, um byte sendo 8 bits, 1.600 bits por dia. Muito pouco, então por isso você vai ter pouca energia. E o downlink, né?
em torno de 20 vezes 8, 160 bits por dia. Quando ele fala do consumo de energia, olha, a rede tem que consumir pouca energia, ou seja, uma redução, um aspecto aqui dessa redução de 90%, é que para a mesma transmissão de dados, então pela mesma quantidade de dados, o gasto de energia vai ser apenas de 10% das redes predecessoras. Isso pensando aí no mundo verde, uso efetivo das fontes de energia. Bom, vamos andar um pouquinho mais rápido agora. As visões, aí que a gente tem uma visão do 3GPP, né, do IMT, visão do ITU IMT 2020, né, que seria aqui, quando vocês observam que tem um pouquinho de diferença aqui, olha, uma taxa de uplink com picos de 20 gigabits por segundo no download e 10 gigabits no upload. Uma percepção do usuário aí que chega a 100 megabits por segundo, eficiência espectral com algo em torno de 3 vezes maior do que a rede predecessora. O número que o professor Fabrício mencionou, olha, uma mobilidade de 500 km por hora, né, para fazer a conexão. Uma interface aérea com 1 milissegundo, densidade de 1 milhão e a eficiência de energia de 100 vezes maior. Tá? Aplicações típicas, né, que a gente vai mencionar aqui rápido, porque vocês já viram. MBB, URLCC e MMTC. Então, no MBB, que é a primeira fase, basicamente vídeos. Então, você pode ter vídeos com transmissões online de esportes, em que várias visões são transmitidas. O usuário escolhe se está olhando da visão do goleiro, visão de um atacante, meio do campo, então por aí vai. Vídeos 3D com 8K, 8.000 linhas de resolução. A questão do RLCC, você ter resposta de até 10 vezes, até 50 vezes mais rápido do que a rede 4G, que pode ser utilizado em drones, direção autônoma. Então veja, a conexão dos carros, né? Então os carros estão se movendo com velocidade mais rápida, então eles têm que se comunicar de forma confiável. A gente vai ver um exemplo mais à frente que compara as redes 3G, 4G e 5G, que observa que a 5G é bem mais rápida. E por último, a questão do MMTC, ou seja, tem-se uma previsão de 100 bilhões de conexões por volta de 2025. Tá? Um tópico aqui que é o Smart City, né? Inclusive tem um professor aqui na UFPB, no nosso departamento, que é o Onísio Protásio, que está trabalhando com Smart City, que seria a distribuição de sensores numa cidade para monitorar níveis de gás carbônico e ser um fato adicional para o Google escolher rotas, né? Então tem uma região que está tendo muitos carros, congestionamento, carro funcionando em marcha lenta, gera mais gás carbônico. Essa parte a gente vai falar também um pouquinho rápido, que seria as transmissões de vídeo, né, que requerem altas taxas, sendo a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Então a realidade virtual é quando tudo que o indivíduo vê é virtual, ou seja, coloca-se esses óculos 3D e tudo que ele está vendo é virtual. A realidade aumentada, o conceito de realidade aumentada é quando você vai ter uma superposição entre o mundo real e as informações virtuais são superimpostas. Aquele jogo do Pokémon, que as pessoas ficaram um tempo aí muito vidrado caçando Pokémons por todo canto, eram Pokémons que eram colocados na sua casa, você via ali o objeto virtual. E a realidade mista é quando existe interação entre o objeto virtual e o objeto real, certo? Então, por exemplo, o objeto real aqui nesse carro aqui é um banco ou alguma coisa do tipo, e tem um motorista virtual. Quando esse motorista virtual se move, ele pode mexer o banco ou então uma direção. Então seria o que se chama de mixed reality, né? Ou seja, a realidade mista. Então a ideia é que você nesses três contextos, né, você vai estar transmitindo vídeo, e vídeo é o que realmente mais consome banda, né, consome taxa de dados. E outro aspecto que vocês vão ver é a questão do processamento em nuvem. Então uma das filosofias é que você pode ter
o jogo em rede, né, o Cloud Game, a computação em nuvem também, aliás, em nuvem, e também a questão do Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality por rede também. Que a ideia seria você ter dispositivos mais baratos, né, que seriam utilizados, e o 5G, né, ou seja, proveria essa conectividade para que o processamento não fosse necessariamente no dispositivo de game, no computador ou no dispositivo de realidade virtual, certo? Para melhorar de fato a experiência do usuário, ou seja, você parte do processamento ele seria feita na rede. Serviço de baixa latência, né? Então vejam o que é que a gente tem aqui. Que quando você vai colaborar um homem-robô, às vezes o tempo de resposta tem que ser menor de 10 milissegundos. E alguns serviços, né, como por exemplo cirurgia remota, travamento, congelamento, eles não seriam aceitáveis. Aí essa figura, que também está no material da Huawei, ele especifica alguns parâmetros, né, que ele fala em bandwidth, ou seja, largura de faixa. E aqui a gente, mais uma vez, a gente fala, olha, quando a gente menciona largura de faixa, é largura de frequência. Deixa eu verificar só aqui como é que tá. Vocês estão me escutando, não é? Tá todo mundo calado por enquanto. Deixa eu verificar aqui. Pessoal, vocês estão escutando? Alguém dá um sinal aí de vida? Sim, perfeito. Sim, vamos sim. Pronto. E tá ok aqui, professor Asa. Pronto, perfeito. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então esses valores aí, eles são colocados como largura de faixa. Mas largura de faixa, bandwidth, né, que band é frequência, width largura, né, é frequência. Mas quando a gente vem para cá, ele fala em gigabits por segundo. Então é comum tolera-se esse uso aí de você falar em bandwidth e falar taxa de dados aqui. Porque de uma forma mais formal a gente precisaria de data rate aqui, ou seja, taxa de dados. Então aqui, alguns serviços que ele coloca, você precisa de alta taxa de dados e baixa latência, que é o eixo horizontal. Então, por exemplo, a cirurgia remota menciona que a gente vai ter que ter uma taxa de 300 megabits por segundo, uma transmissão de um vídeo de boa qualidade, e uma latência de 1 a 10 milissegundos, sendo aceitável. Tá? Então, lembrando aqui, olha, 1 a 10 milissegundos, lembrando que 1 milissegundo corresponde a 300 km, você poderia ter um cirurgião a 3 km de distância. Outro aspecto aqui, o trem de alta velocidade, ele mencionando aqui com um atraso aí de 20 milissegundos e tendo as taxas de dados de 100 megabits por segundo. Então são aplicações aí. Esse outro slide eu achei interessante e também nós pegamos do material da Huawei, que ele vai dizer, olha, por que a direção autônoma ela requer uma baixa latência? E faz uma comparação das três tecnologias, o 3G, o 4G e o 5G, em que o 5G a latência é de 1 milissegundo, o 4G de 50 milissegundos e o 3G de 100 milissegundos. E faz um cálculo aqui em relação à velocidade de 100 km por hora. Então, em 100 km por hora, esses 100 milissegundos correspondem a mais de 3 metros, 3,33 metros. Metade disso, 1,67 metros, ou 167 centímetros, seria o 4G. Enquanto que no 5G com seu milissegundo seria 3 centímetros. Então, isso mostra que uma ação ativa de um sistema de direção autônoma, ele pode ter um atraso de 3 metros, no caso do 3G, enquanto que o 5G, esse atraso na tomada de decisão seria de 3,3 centímetros só. Então a gente verifica que em alguns casos, pensando aí 1,6 metros em uma direção em tráfego mais congestionado, pode gerar aí um acidente. Tá? Então o 5G está bem adequado aqui à direção autônoma. Essa outra figura também foi interessante porque ela mostra aí como é que seria a evolução da fase, né? Então a gente tem as fases do 3G, né?
A primeira em que você aumentou a taxa de dados, ele menciona aqui principalmente vídeo, né? Depois a fase 2, que implementa a mudança da rede, né? Com fatiamento, funções virtuais, virtualização de rede, que vai permitir outros serviços. E por último, a fase 3 seria a questão das indústrias verticais, nichos, então se aplicaria mais essas funções. Então, desde melhorando aí a questão da visualização, né, de vídeos, pegando um pouco aqui da URLCC e por último o Machine Type Communication. Então são essas 3 fases que são pensadas aí. Lembrando que aqui no Brasil a gente ainda está na primeira fase, né? Na primeira fase, que é aumentando a taxa de dados, colocando estações 5G. Até onde vai meu conhecimento, no Brasil a gente não tem ainda o core da rede, a rede núcleo 5G. Ou seja, a gente tem antenas 5G provendo alta taxa de dados. Vamos caminhar um pouquinho mais. Esse outro slide é importante porque ele mostra aí o que é que pode aparecer, né? Mostra que a economia global, né, digital, ela vai ser da ordem de 23 trilhões de dólares em 2025. Com um crescimento anual próximo aos 20%, né? E lembrando que em relação ao GDP, Produto Interno Bruto, né, em torno de 33% vai ser de economia digital. E um aspecto que é importante é que é o retorno de investimento. Quando você compara o retorno de investimento de uma tecnologia digital, de um bem comercial digital com o não digital, ele é da ordem aqui de 6,7% maior. Tá? E o que vai prover isso, né, basicamente o 5G, mais a internet das coisas, inteligência artificial e integração vertical. Certo? Então, a questão da inteligência artificial, você vai ter vários dispositivos gerando uma quantidade de dados muito grande. E a partir desses dados tem que extrair informação, a informação com a inteligência artificial extrair conhecimento disso e depois transformar isso, entre aspas, em sabedoria, né? Ou seja, tomar as melhores decisões em várias áreas, né? Seja ela na saúde, na agricultura, na indústria. Bom, aqui a gente vai caminhar um pouquinho mais para a parte técnica, que é o que eu mencionei para vocês, né? Essa fórmula de Shannon, às vezes tem alguns autores que chamam Shannon-Hartley, o teorema de Shannon-Hartley, que é onde vem, que diz que a capacidade máxima de um canal de comunicações, ela é a largura de faixa, o espectro B, vezes o log na base 2, né? Então se a base 2 é para ter em bits, de 1 mais relação sinal-ruído. Potência do sinal desejado sobre potência do ruído. Então por isso que sempre tem essa nuance, né? Porque a gente sabe que a taxa ela vai depender da largura de faixa, né? Quanto maior a largura de faixa, maior a capacidade de comunicação. Aí aqui a gente vê, né? Olha, quando o 5G ele já planeja você ter faixas de frequência de 400 MHz. Certo? Então, vai conseguir transmitir mais informação ali. E além disso, trabalhar com modulações de alta ordem. Então aqui ele tem uma sequência, variando aqui desde 4 símbolos. Então aqui eu posso colocar 4 símbolos, eu tenho apenas 2 bits, né? Pode ser o 00, 01, 11 e 10. Nesse outro nós temos 16 QAM, são 16 símbolos. Então eu coloco 4 bits em cada um, desde o 0000 até o 111. Agora o problema que a gente vê, olha, quanto maior o número de símbolos, mais próximos ficam esses símbolos de um do outro. Então o erro pode aumentar. Então veja, a gente pode mudar o formato de modulação para aumentar a taxa de informação, e isso é feito no 5G. A gente vai ver que pode chegar até um 1024, mas está sujeito a condições de relação sinal-ruído para poder fazer isso. Bom, aí a largura de faixa, né? Em que o conjunto de frequências aqui, o primeiro conjunto de frequências nas baixas frequências, ele chegava até 100 MHz no 5G. Depois, para as segundas frequências acima de milimétricas, nas frequências milimétricas, vai chegar a 400 MHz largura de banda. Então, se a gente comparar com o LTE, que é o 4G, não é? De 20 para 400, a gente tem 20 vezes maior. Então, o espectro é um recurso escasso, todo mundo está brigando por ele para transmitir mais informação e para
fornecer os serviços de comunicações. Bom, essa parte eu vou andar um pouquinho mais rápido, que está explicado lá na aula convencional, que basicamente o que eu mostrei aqui foi mostrar um pouquinho da teoria, né, de como aqueles gráficos são montados, né? Então vou retornar aqui só um pouquinho. Olha, ele pode observar o eixo horizontal como o eixo que multiplica um cosseno, que é o sinal em fase, e o eixo vertical, um termo que multiplica o seno, que é o sinal em quadratura. Então é basicamente o que tem aqui. Você tem dois símbolos, duas amplitudes, um multiplica um cosseno em alta frequência, o outro um seno em alta frequência. Cosseno e seno, eles são defasados 90 graus, então eles são ortogonais, um não interfere no outro. E essas amplitudes são utilizadas para transmitir os bits. O gráfico, da forma como está explicado lá, né, eu mencionei para vocês no outro slide, 16. Então, quando eu tenho um 16 QAM, por exemplo, se eu quiser transmitir esses 4 bits aqui, 000, então ele vai escolher no canal em fase a amplitude D e no canal em quadratura a amplitude D também. Então, retornando para o slide anterior, seria como ele colocar aqui D vezes cosseno e D vezes seno. Então, esse é o sinal que é transmitido em um símbolo. Por outro lado, se a gente quisesse transmitir aqui, por exemplo, os bits 1, o canal em fase aqui, id em phase, que é o cosseno, teria amplitude menos 3D, e o canal em quadratura também amplitude menos 3D. Então isso é feita a informação e é demodulado. Então observem, você transmite esse símbolo, o receptor tem que detectar e diferenciá-lo dos outros. Quando tem ruído no sistema de comunicação, provoca erro. Aí aqui a gente fez de forma bem, um pouquinho mais matemática, e mostrando aqui, eu gostaria de relembrar aqui, há quase 21 anos atrás eu terminei, na realidade eu terminei em 2003, né? Há 20 anos atrás eu terminei meu doutorado. Mas uma das contribuições do meu doutorado em 2002 foi que a gente encontrou uma forma de calcular a probabilidade de erro de bit de canais com desvanecimento, canal sem fio. Aí nós chegamos a essa expressão, que também é grande, mas o que tinha anterior era um trabalho desse pesquisador Chayasted, de 95, e tinham essas duas expressões aqui, elas são equivalentes para a probabilidade de erro de um sistema 16 QAM, em que a nossa função aqui, além de ser menor, ela é mais simples porque não tem a função transcendental arco tangente. Mas as duas são exatamente a mesma, tá? Aí vocês poderiam perguntar, sim, qual é a finalidade disso? Olha, quando se tem a probabilidade de erro de bit, você pode estimar aqui a relação sinal-ruído. Estimando a relação sinal-ruído, eu posso fazer uma modulação adaptativa, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Esse outro é uma generalização, então, para todos os tipos de modulação QAM, depois a gente fez para PAM também. Então você consegue determinar qual é a probabilidade de erro em função de uma relação sinal-ruído. Num sistema real você aumenta a potência de transmissão para melhorar a probabilidade de erro. Mas existem também os códigos, que a gente vai ver mais à frente, que também cumprem esse papel, né? Então, no projeto, aí na especificação do padrão, tem uma relação aí de compromisso em que você vai mexer com as modulações e também mexer com os códigos. Mas o que é importante aqui, dado que a aplicação aqui do 5G ela é mais direta, são os tipos de modulação. Então, se no LTE, no uplink, né, a AP para cima, então do terminal móvel para a estação rádio base, ele tinha apenas um 64 QAM, e no downlink um 256 QAM. Então 64 QAM são 64 símbolos naquela constelação, 256 naquela questão com o downlink. No 5G ele aumentou o uplink para 256 e o downlink para 1024 QAM. Então 1024 QAM corresponde que cada símbolo daquele pode transmitir 10 bits. É importante a gente observar também como o tamanho das antenas no terminal móvel e a potência do terminal móvel é menor, ele opta por usar uma constelação de tamanho menor. Já no downlink, um sistema de transmissão com antenas maiores, maior potência, você aumenta aqui. Mas o fato é que você vai poder trabalhar aqui
no 5G até 1024 QAM, provendo alta taxa de dados no downlink. E como é que isso vai acontecer, não é? É da seguinte forma, olha, quando o usuário, vocês devem estar observando, quando o usuário está perto da estação rádio base, ele pode aumentar a relação, a ordem de modulação. Ele vai se afastando ou vai experimentando uma situação de canal pior, ele diz, olha, é melhor transmitir 2 bits por símbolo e transmitir de forma confiável do que tentar transmitir aqui um 256, que log 256 na base 2 é 8 bits por símbolo, de forma não confiável. Então, por quê? Porque quando você aumenta a ordem de modulação, esses símbolos vão estar mais próximos. Então, a probabilidade de erro tem que aumentar. Pode aumentar. Aí, nesse sentido, que a gente percebe aqui, aí a gente vai falar na modulação adaptativa. Que, em particular, aqui, a gente está mencionando um trabalho que foi desenvolvido ali em 2013, na tese de doutorado do Lopes, Rafael Lopes, que é o seguinte. Existe uma transmissão, o receptor estima qual é a relação sinal-ruído e informa ao transmissor para fazer a seleção do melhor esquema a ser transmitido. Então veja, quando a gente está nessa situação aqui, o terminal móvel está medindo, ou pode ser diretamente relação sinal-ruído, ou então via probabilidade de erro, e vai informar a estação rádio base, e a estação rádio base decide se vai aumentar ou não o tamanho da ordem. Daí modulação, vai transmitir mais bits por símbolo ou menos bits por símbolo. Então é basicamente isso que ocorre. Ele fez com um tipo de modulação chamada θQAM. Nessa θQAM é basicamente uma constelação QAM que pode ter um ângulo de inclinação. Mas a filosofia é a mesma. Você vai aumentar ou diminuir. Então você observa que ele tem um BPSK aqui, ele começando desde 1 bit por símbolo a 2 bits por símbolo e trabalhando com as constelações QAM. Aqui a gente vai pular um pouco, mas o fato é que a ideia é ter uma probabilidade de erro quando você vai trabalhar com esse sistema θQAM ou MQAM e verificar qual é a melhor probabilidade de erro em função da relação sinal-ruído. Então foi feito isso, ele trabalhou tanto com a questão da eficiência espectral, né, quantos bits por segundo por hertz seriam transmitidos, e chegou a esse resultado. Tá? Você pode ter um sistema com indisponibilidade ou sem disponibilidade. O sistema sem disponibilidade é aquele que sempre vai transmitir. O sistema com indisponibilidade diz, olha, quando o canal está bem ruim, é melhor não transmitir do que transmitir com uma probabilidade de erro alta. E vindo aqui aí, caminhando nessa direção, o 5G ele muda a codificação, modulação e mapeamento de recursos. Então você tem basicamente essa estrutura em que você muda a codificação. Então a gente vai falar um pouquinho mais à frente de quais são os códigos usados. A questão do sistema MIMO também. E a alocação, como a gente viu aí numa aula anterior, dos bits em antenas. Ou seja, o conceito de MIMO. Bom, nos códigos... aqui eu deveria ter marcado em azul, mas a codificação de canal, basicamente, eu vou falar até aqui bem rápido. Você tem os códigos turbos que começaram no 3G, os códigos LDPC e os códigos polares. Os códigos turbos eles não são utilizados mais no 5G, mas eles foram utilizados até o 4G, e aqui a gente marca uma coisa bem interessante, uma história. Esse pesquisador chamado Claude Bureau, ele apresentou esse trabalho numa conferência de comunicações, o ICC, International Conference on Communication, em 1993. Então, ele já estava no padrão em 2005, em torno de 10 anos. E foi uma coisa bem interessante. O Claude Bureau, ele era da área de eletrônica. E na parte de eletrônica sempre tem uma realimentação. Então o que ele fez foi que ele olhou os códigos convolucionais que já existiam e fez uma realimentação e pensou num esquema para decodificar isso. E conseguiu reduzir e chegar próximos aos teoremas de Shannon, a capacidade de Shannon. Então algumas pessoas no início acharam que tinha alguma coisa errada, porque era muito difícil chegar tão próximo do limite, mas realmente ocorreu. Então ele criou isso, e foi chamado de turbocodes, né?
na relação com o turbo mesmo, né? Nos carros. O turbo não é uma realimentação que uma turbina pressiona o ar para entrar mais mistura de ar e combustível no motor e ele funcionar com mais potência. Então esse nome Turbo Codes, ele veio depois, que o artigo inicial aqui de Bureau era Near Channel Capacity Codes, alguma coisa do tipo, ou seja, códigos com capacidade próxima ao teorema de Shannon, mas foi em 1993. Aqui eu devia ter colocado a data, mas os códigos LDPC vão ao contrário. Eles foram propostos pelo professor Robert Gallagher, do MIT. A tese dele, em 1960, foi com os códigos polares. E ela está no canal de tráfego do 5G. Então, onde transmite dados, né, vai ser os códigos de densidade, o LDPC, que é Low Density Pair Check Codes. Códigos de paridade, checagem de paridade de baixa densidade. Esse nome baixa densidade é porque ele trabalha com matrizes que tem muito zero, são matrizes esparsas. Então, muito embora ele tenha sido proposto em 1960, ele ficou muito tempo sem utilização, porque precisava trabalhar com matrizes muito grandes. Naquela época você não tinha a computação necessária para isso. Hoje tem. Agora aqui eu também deveria ter colocado a data. Em 2009, Arikan, é um árabe até, ele propôs os códigos polares, que não tem nada a ver com coordenadas polares, mas com polarização. Ele pega o canal, os códigos polares, ele separa canais em muitos confiáveis e poucos confiáveis e usa esses muito confiáveis para transmitir informação. Os bits de redundância são transmitidos de forma no baixo confiabilidade. E está no canal de controle do 3GPP. Então veja, aqui não é uma questão apenas técnica, mas você tem uma questão de política também. Então o pessoal da Ásia, eles decidiram, né, que fizeram um lobby muito grande para impor os códigos polares no 5G. Né? Então, um padrão, seja ele comunicações móveis, comunicações satélites, comunicações óticas, ele tem a parte técnica, parte econômica, parte política também. Então isso aqui eu acredito mais a parte política. Então, de fato, o que a gente tem hoje no 5G são códigos LDPC para o tráfego de dados e o canal de controle são códigos polares. Essa é uma figurinha da Huawei que ele basicamente quer informar que os códigos polares eles vão estar ali com um bom desempenho a baixas taxas de dados, que seria o canal de controle, e os LDPCs com melhores para alta taxa de dados. Certo? Então por isso que ficou um para um lado ou para o outro. Tá? Eu coloquei aqui o gráfico só para a gente ver ó, que mesmo com baixa relação sinal-ruído, aqui ó, de 1 a 4 dB, os códigos polares aqui com um tamanho aí de 2048, sendo que 1024 bits desses 2048 são dados, ele chega aqui para o lado de erros extremamente baixas, né? Aqui em torno da ordem 10 a menos 5. E isso ainda pode melhorar ainda, né? Quando você vai trabalhar com um cancelamento sucessivo em lista, né? O processo de decodificação. Decodificação com cancelamento sucessivo e com cancelamento sucessivo em lista. Bom, indo aqui, eu vou adiantar um pouquinho mais sobre as fases do 5G, né? Então, quando a gente fala na comunicação ultra confiável, indo para o próximo passo do 5G, né? Então, a gente já mencionou várias vezes aqui, olha, basicamente a primeira etapa do 5G é prover o MBB, aumentar a largura de faixa para ter uma taxa de dados maior. Quando a gente vai para o URLCC e MMTC, então ele vai experimentar ter fatiamento de rede, que a gente mencionou já em aula passada, isolação de serviço, experiências diferenciadas. Tá? Então você vai ter uma rede que vai atender o sistema aí, a necessidade do usuário. Se eu quero alta taxa, ela fornece alta taxa. Se quer uma confiabilidade maior, vai ter confiabilidade maior, manipulando os recursos da rede.
E a última fase seria o que eles chamam de indústrias verticais, seria indústria de nicho, né? Então você tem aplicações específicas, ou seja, aqui para monitorar bicicleta, monitorar carros, transmissão aqui, fazer smart metering, né? Medir energia. Então a ideia é que essa evolução ocorra aí nos próximos anos e que sejam especificadas aí nos próximos releases, né? do 5G. Bom, e quais seriam os requisitos do RLCC, né? Ou seja, Ultra Reliable Low Latency Communication, comunicação de baixa latência muito confiável, para condições críticas. Então, em termos da latência, ele quer que no plano do usuário você tenha uma latência máxima de 1 milissegundo. E que no plano de controle, 10 milissegundos. Porque aí você tem que transitar ainda de um estado inativo para ativo. A confiabilidade da transmissão é que ele tenha 2 Protocol Data Unit, ou seja, 32 bytes, ele seja transmitido em 1 milissegundos, e com esse indicador de falha, né, que mede a confiabilidade, ele vai falhar, né, quando você perde muito pacotes chegam com grande atraso ou quando esses pacotes têm erro. E também pensando na velocidade. Então aqui já é batido, né, como eu mencionei, né, vai aumentando de forma da mais baixa velocidade no estacionário quando está parado, até tendo trens aqui de alta velocidade podendo chegar a 500 km por hora. Então, prover isso, né? Latência, baixa latência, confiabilidade do sistema e mobilidade. Um parâmetro importante é o MIT, ou MIT, Mobility Interruption Time, que é o sistema, né? Ou seja, o tempo que o usuário ele poderia não transmitir dados quando ele está saindo de uma estação rádio base para outra. Então a meta é que seja 0 milissegundos. Certo? Então, basicamente, vai haver um instante do tempo que o usuário vai estar conectado a 2 estações rádio base para que ele possa chavear e não ter perda de dados nessa transformação. O Release 16, né, do 3GPP, ele especifica com confiabilidade 10 a menos 6, ou seja, 10 a menos 6 é 1 em 1 milhão. Quando os pacotes, né, são transmitidos, um pacote de 32 bytes e uma latência de 0,5 a meio segundo. E essa característica ela pode ser obtida, a redução da latência, porque no LTE, diferentemente no 5G, diferentemente do LTE, o espaçamento entre suportadoras da modulação FDM, de Orthogonal Frequency Division Multiplex, é fixo no LTE. Então, que você tem aí 15 kHz, que gera um tempo de símbolo de 71,35 microsegundos. No 5G, esse espaçamento aqui ele pode ser flexível, escalonado de 15 até 240 kHz. Então, a duração do símbolo ele pode ser menor aqui, pode ser 4,46 microsegundos. Então, dessa forma, você pode reduzir a latência. Tá? Bom, e a perspectiva do usuário, eu vou falar aqui de forma mais rápida, já para ir para as questões, como a gente está em 40 minutos. Veja o seguinte, alta confiabilidade e baixa latência, eles são objetivos conflitantes, certo? Você olha, por quê? Veja, quando você quer aumentar a confiabilidade, basicamente é colocar códigos, certo? Então aqui a gente vai dar um exemplo bem simples, que seria um código de repetição de 3 bits. Então a ideia é, você quer transmitir um bit de um ponto a outro, em vez de transmitir uma única vez, transmita 3. Transmite o bit 1 3 vezes. Faz uma recepção, você decide por maioria. Você só vai errar quando forem errados 2 bits. Então, num canal de comunicações aqui, esse é o canal de comunicações mais simples que existe, que é quando você transmite 2 bits só, o 0 ou 1, e tem uma probabilidade P de errar, transmitir o bit 1 e chegar ao bit 0. Como a probabilidade é complementar, se tem a probabilidade de P de errar, a probabilidade de acertar é 1 menos P. Então, por exemplo, nesse caso, se a probabilidade de erro de bit é 0,1, então se você tem a probabilidade de erro, transmitir o bit 1 e chegar ao bit 0 é 0,1, a probabilidade de acertar é 0,1 menos 0,1, que é 0,9, ou seja, 90%. Ele é chamado simétrico porque
tanto faz transmitir um 1 ou um 0, a probabilidade é a mesma. Aí o que é que a gente vê? Olha, quando você transmite 3 vezes o bit, aí a probabilidade de erro, ou seja, de ter K bits errados em uma transmissão, ela segue essa distribuição binomial aqui, que a gente não vai entrar muito no ponto dela. Mas essa probabilidade de erro, quando a gente transmite 3 bits, ela cai de 0,1 ou 10% para 0,0228. Então veja, mas eu estou usando mais bits. Então eu aumentei a latência para melhorar a confiabilidade. Então são objetivos conflitantes. Quem é que define isso? O padrão, como vai ser feito. Então nas tecnologias, então a gente vê aqui que o objetivo é que se chegue aqui a 1 milissegundo 5G. Lembrando aí que no 5G você tinha até 100 milissegundos, certo? No plano de controle, control plane. E por fim aqui essa figurinha que eu achei interessante, que ele fala que, olha, uma comunicação de alta confiabilidade e baixa latência, Ultra Reliable Low Latency Communication, seria aqui um acionamento de um atuador, né? Que a transmissão entre o sensor e a atuação aqui fosse de 1 milissegundo. Bom, pessoal, aqui nesse gráfico a gente vê que o pessoal da Huawei está trabalhando muito com os 6 noves, né, em vez dos 5 noves, tá? Mas no nosso material a gente vai convencionar que a gente vai trabalhar ali com 5 minutos de indisponibilidade em um ano, e no material da Huawei eles estão trabalhando em alguns casos com meio minuto em um ano, tá? Bom, essas são alguns aspectos, né, que ele menciona qual é o tipo de latência. Esse JIT é a variação dessa latência, né, de 1 milissegundo, e a confiabilidade, né? Então ele diz, olha, para a direção autônoma, o controle de filas aqui, a latência end-to-end tem que ser de 3 milissegundos, com a variação aí de 1 microsegundo nisso, e uma confiabilidade aqui de 99,999%, tá? De disponibilidade da rede. Bom, essas foram as referências que eu usei, e em particular essa azul, ela está muito boa, tá? Que é um artigo aí de dezembro de 2020. Bom, pessoal, agora a gente tem as questões. Vamos passar para cá. Deixa eu só vir para cá. A gente pode ver as questões. Então aí ainda, pessoal, vamos passar para as questões agora. Estamos aqui. Pronto, professor Iguatemi. Eu vou pedir para monitorar a lista aí, o chat, porque eu vou começar a falar aqui das questões, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de questões, né? Certo, o pessoal já está respondendo aí. Pronto. Ele diz aqui... Letra D. Pronto. Ó, which of Gustavo Leles respondeu letra D. Pronto. Aí ele diz, which of the following 5G service application does unmanned aerial vehicle UAV refer to? D. Essa é muito simples. Muita gente respondendo letra D. Pronto, a gente vai ter muitas questões simples, né? Qual das seguintes aplicações de serviço 5G faz o veículo aéreo não tripulado, sem homens, né? Se refere, né? Aí ele diz Smart Grid, ou seja, a parte de energia, controle de redes inteligentes, direção autônoma, automatizada, né? Internet das coisas ou drone, né? Essa é uma questão simples que está lá, né? Ou seja, veículo aéreo não tripulado, é o drone, né? Então, essa é a letra D. Todo mundo acertou aqui. Pronto. Letra D. Vamos para a próxima. Essa daí, ela diz aqui: which of the following is true 100 megabits per second eMBB service? Então, qual das seguintes questões, né? Qual das seguintes opções é verdadeira para um serviço de eMBB com 100 megabits por segundo? Aí ele fala TikTok, interessante, aqui até isso é propaganda da China, né? Mencionou o aplicativo chinês, o TikTok. Aqui é um FaceTime, que seria a Apple, 1080 vídeo com 1080 linhas, ou o Virtual Reality com 8K, né? Então 8.000 linhas. O pessoal está respondendo letra D. Letra D. Muita gente aqui. Pronto. Aqui vai ser algumas coisas que a gente vai poder ter que decorar um pouquinho, tá? Então, o vídeo de 8K é que ele começa aqui com 100 megabits por segundo, tá?
Então, a letra, o pessoal está acertando mesmo, é a letra D. Essa outra questão, ele diz, e aqui ele marcou com o single SC de Simple Choice. Vocês, no material da gente, vai ficar bem claro, vai estar lá quando for uma única alternativa ou quando forem válidas, tá? Vai estar sempre marcado. Então ele diz, which one of the following services belongs to URLLS application scenario? Aqui, em vez de ter URLLC, ele chamou de S para service, né? Ultra Reliable Low Latency Service, né? Então, serviço de baixa latência ultra confiável. Então, qual é a resposta correta aí? O que é que eu preciso de uma... Letra A, o pessoal está respondendo letra A aqui. Pronto, de confiabilidade muito alta, né? Então, você vê aqui, ó. Para confiabilidade alta, virtual reality e aumentada reality. Não sei se precisaria de ter uma comunicação muito rápida, né, e confiável. O estacionamento, parking, né, estacionamento inteligente, você saber onde estão as vagas livres, não me faz pensar que você precisa saber com 1 milissegundo ou 10 milissegundos. 2, 3 segundos seria o suficiente, né? Ou 4 segundos, às vezes o pessoal demora 4 segundos para entrar ou sair numa vaga. E o Intelligent Meter Reading, né? Ou seja, monitorar aí a leitura de dispositivos de energia, de tarifação ou medição, também não me faz pensar em 1 milissegundo. Por isso que a correta é a letra A, né? Ou seja, o Automated Driving. Então, Automated Driving. Que a gente percebe os carros se movimentando, você tem que ter principalmente quando estiver em alta velocidade, eles têm que ter uma comunicação de baixa latência e confiabilidade para evitar acidentes. Vamos andar mais um pouco. Então o pessoal acertou. Eu acho que essa aqui, Fabrício mencionou nela, essa é multiple choice também, várias respostas corretas. Which of the following technical solutions reduce the 5G delay? Aí, qual das soluções técnicas, das seguintes soluções técnicas, reduz o atraso no 5G? Quais seriam aí que vocês marcariam? O pessoal está respondendo aqui A, B, D. ABD. A e B. A, B, D. Alfredo Araújo respondeu A, B, D. Pronto. Essa letra A, vamos ABD, só retornar aqui, ó. AB. Na letra A, foi o que nós falamos aqui, não é? Quando mexeram nas espaçamento entre portadoras, né? Vamos voltar para cá. Cadê? Cadê ele? Oxente. Foi aqui que a gente viu? Espaçamento entre portadoras. Em algum ponto a gente falou aqui. Reduzir a latência, né? Ele mexeu no espaçamento entre as portadoras, que era fixa no LTE de 15 kHz, para reduzir o tipo de símbolo, tá? Então, a letra A, ele aí já está correta, né? Ele reduziu o intervalo de tempo. A letra B, esse Dynamic Uplink Downlink Resource Allocation, é importante, certo? Então, você possibilita aí uma taxa de dados subida e descida diferente, que vai reduzir também o atraso. Essa FFDMA não faz muito sentido, né? Frequency Division Multiple Access e o D2D. Então, a comunicação de dispositivo a dispositivo, ela pode reduzir o delay. Então, veja, se você tem uma transmissão de um terminal até a estação radiobase e depois ela retorna, você tem um percurso maior, os dados têm que percorrer. Quando ele faz uma comunicação direta, como disse, olha, o chamado side links, né? Quando você tem essa combinação de um dispositivo para outro, ele vai reduzir o delay. Bom, caminhando mais um pouquinho, eu acho... Qual é a resposta aqui? Which of the following is the maximum bandwidth of 5G millimeter wave defined by 3GPP Release 15? Qual das seguintes é a máxima largura de faixa da ondas milimétricas do 5G definida pelo Release 15 do 3GPP?
A gente mencionou, né? Esse, alguns, infelizmente, pessoal, alguns números vocês vão ter O que pessoal decorar tá mesmo. respondendo aqui letra A. Pronto, letra A que a gente mencionou, olha. O pessoal tá acertando. No LTE era 20 MHz, né? E foi aumentado 20 vezes. 20 vezes 20, 400 MHz. Bom, pessoal, vamos passar mais um pouco. Which of the following are service seniors where VR is predominantly used? Qual dos seguintes serviços senior, né? Sei lá, são a virtual reality, a realidade virtual é predominantemente usada. Como é que fica aí? Ele tem manufatura industrial, jogo, vídeo e educação. Como é que seria? O pessoal tá marcando o que aí, professor Iguatemi? BCD, BCD, BCD. Perfeito, pessoal, BCD. Essa manufatura industrial, o pessoal não trabalha muito com realidade virtual não, né? Bom, por último, eu acho que a gente falou, o Fabrício falou essa também. Which of the following is a new service in the 5G era? SMS, Short Message Service, 130 caracteres. B, High Reliability and Low Latency Services. C, Mobile Internet. E aqui eu acho que foi um erro de digitação. N8LOT, que seria Narrowband IoT, né? Narrowband IoT tá ali desde o 4G, né? Como é que o pessoal tá marcando aí, professor Iguatemi? A letra B. Certo. Lembrando que essa questão é de single choice, né? Só single tem uma choice, correta, né? single choice. Letra B, é isso, letra B. Pronto, corretíssimo. Letra B. Essa foi uma das fáceis. Bom, pessoal, essas questões daqui são para mostrar que vão ter questões muito fáceis, muito diretas e que não dá margem a erro. A letra D no simulado é porque o NB, na realidade seria NB IoT, né? O Narrowband IoT, Rafael, que perguntou aqui, ele já vem desde o 4G, certo? Ele tá desde o 4G. A questão é você ter uma densidade alta desses dispositivos que vão transmitir a baixa taxa, que não era suportado no 4G, vai ser permitida no 5G. Tranquilo. Alguém, primeiramente pedir desculpas, né? Como eu mencionei para você, a gente chegou ontem meia-noite de voos cancelados, não sei o que, e estou um pouco cansado. Então a aula de hoje ela foi um pouquinho mais rápida. E alguém tem mais alguma observação dos presentes? Mas está no tempo, 9 da noite. Pronto. 8h56. Então está no tempo certo. Professores, eu gostaria de perguntar com relação ao simulado. Diga. Vocês vão colocar alguma nota, assim, quanto cada um acertou, alguma coisa assim? Então, você não recebeu não automático depois que encerrou? Não. Eu acho que já, o pessoal está falando aí, ó, já está lá. Liberou a partir da meia-noite. Quando virou o dia. Na hora que eu configurei. Isso. Dá uma olhada lá, Alfredo. Eu vou dar uma olhada, então. Obrigado. Em todo caso, Alfredo... De qualquer forma, eu dou uma conferida também. Pode mandar um e-mail pro professor Iguatemi ou pro professor que ele passa a sua nota em particular. Ok? Mas o Luiz Guilherme já está dizendo que a nota estava disponível ali. Perfeito, tá bom. No Notas. Tranquilo? Lembrando que a gente vai ter outra live na sexta-feira. Obrigado. Essa semana vai ser puxada. Ok? Bom, pessoal, então, sem mais delongas, então eu vou encerrar então a apresentação. E sexta-feira a gente começa com mais gás. Ok? Um abração aí a todos, então. Boa noite, professor Iguatemi. E tudo de bom para todos. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bom descanso a todos. Um abraço. Tchau. Abraço.